capítulo. Então, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos ler na nova versão transformadora. Diz assim a palavra: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita da multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, e por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é a adoração que agrada a Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. E para introduzir esse assunto, vamos lembrar que nós estamos sob uma palavra profética de que 2026 é o ano de maior intimidade com Deus, um ano de maior intimidade com o Pai, um ano de maior intimidade com o Filho Jesus, um ano de maior intimidade com o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador. E eu gosto sempre de relembrar o que eu já falei nas mensagens anteriores, né? Eu comecei tratando desse assunto e falando de Noé, um homem que no meio de uma geração corrompida e perversa, ele achou graça diante do Senhor. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus, ou seja, tinha comunhão com Deus. Depois nós falamos sobre Jabes, um homem que tinha uma maldição na sua vida, que era o próprio nome, que significava dor, mas ele teve a sua realidade mudada e ele se tornou o homem mais respeitado da sua família. Por quê? Porque ele orou ao Deus de Israel, e ao orar ele foi abençoado, ou seja, a intimidade com Deus. Depois nós falamos sobre o próprio Davi, demos aqui um panorama bíblico sobre Davi. Davi, vocês sabem, é o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus testifica a respeito de Davi em Atos 13, 22, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E na última pregação minha, eu falei sobre Maria, né? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que quando Jesus foi na casa deles, ela ficou assentada aos pés de Jesus, contemplando Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus elogiou Maria, disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E hoje então eu volto a falar de Davi, e nós vamos refletir sobre esse texto e sobre esse tema, a adoração que agrada
a Deus. E eu quero dizer para vocês que o Pai, Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é? Quando você vai lá para João capítulo 4, você vê Jesus tendo um encontro à beira de um poço com uma mulher samaritana, e aí eles começam uma conversa, e chega uma altura da conversa em que Jesus, ele diz assim: em verdade eu te digo, mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são os tais que o Pai procura. Então o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa adoração verdadeira, uma adoração que agrada a Deus. Mas claro, para entender essa passagem que eu acabei de ler aqui com vocês, nós precisamos ir ao contexto dela e entender o contexto dessa passagem. Então presta atenção. Aos 37 anos, depois de 20 anos da unção que Davi recebeu do profeta Samuel, de que seria rei de Israel, então Davi ele passa a reinar sobre todo Israel. E a Bíblia diz que Davi conquista Jerusalém, que antigamente era chamada de Jebus, a terra dos jebuseus, depois derrota os filisteus, e então ele reúne o melhor do que ele tinha, os seus melhores guerreiros, para quê? Para trazer a arca do Senhor de uma cidade chamada Kiriat Jearim para a cidade de Davi. E ele reúne uma multidão, ele reúne 30.000 pessoas, e ele faz um grande evento para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim para a cidade de Davi. Mais ou menos 13 quilômetros de procissão até esse local. E Davi, quando ele faz isso, ele mostra que o culto ao Senhor, que Deus era a sua prioridade. Então aqui eu já quero abrir um parênteses, eu já quero trazer o primeiro ponto da mensagem. Davi tinha o Senhor como sua prioridade. O culto a Deus era prioridade de Davi. Vamos repetir isso, diga assim: Davi tinha o Senhor como sua prioridade. Amém? Então Davi priorizava o Senhor. Depois de assumir o reinado de Israel, depois de conquistar Jerusalém, depois de derrotar os filisteus, ele em primeiro lugar diz: eu vou trazer a arca de Deus para a cidade de Davi. Ou seja, ele priorizava a presença de Deus, porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Então, queridos, Deus é adorado quando? Quando o colocamos em primeiro lugar, quando vivemos o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E então o que Davi faz? Ele pega a arca do Senhor e ele coloca num carro novo. Davi ele queria fazer um grande evento, mais de 30.000 pessoas reunidas, e ele coloca a arca do Senhor num carro novo para trazer a arca de Deus para a cidade de Davi. E eles estão trazendo a arca de Deus, mas aí acontece uma tragédia. Por quê? Porque durante o trajeto, os bois que estavam puxando a carroça tropeçam, e a carroça vai virar, a arca de Deus vai cair, e um dos homens que estavam ali acompanhando a arca, um homem chamado Uzá, ele estende a mão para segurar a arca de Deus, e a ira do Senhor vem sobre ele, e ele é fulminado, ele morre na hora. E Davi então fica com medo, e ele não traz mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele manda levar essa arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom, e a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: a adoração que agrada a Deus não é uma adoração da nossa maneira. A adoração que agrada a Deus é uma adoração da maneira de Deus. Não é da nossa maneira que nós adoramos a Deus, se nós quisermos agradá-lo, é da maneira dele. Nós temos que observar na Bíblia como Deus quer ser adorado, está na palavra. Então a maneira de trazer a arca de Deus para Jerusalém não era num carroção novo. O que Davi quis fazer, eu repito, foi um grande evento. Se fosse hoje, seria mais ou menos assim: uma multidão reunida,
e Davi querendo trazer a arca de Deus num trio elétrico, por exemplo, né? Aí vamos contratar uma banda gospel da melhor qualidade, vamos colocar no alto ali do trio elétrico e nós vamos fazer um evento glorioso, maravilhoso. Não, não é assim que se atrai a presença de Deus. A arca de Deus deveria ser carregada com simplicidade. O que era a arca de Deus? Uma caixa de madeira de acácia com uma tampa, em cima da tampa 2 querubins de ouro, dentro dela tinha as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu ali na época de Moisés, tinha um pote de maná, tinha a vara de Arão que floresceu, e na arca tinham 4 argolas, 2 de cada lado, argolas de ouro, onde eles colocavam uma vara de madeira revestida de ouro, e os sacerdotes, 4 sacerdotes, tinham que carregar essa arca nos ombros, a pé. Era assim que se carregava a arca. E Davi quis fazer um culto maravilhoso da maneira dele, desagradou a Deus, e isso trouxe consequências, chegou a matar um homem, que foi providenciar ali o cuidado da arca, e a ira do Senhor veio sobre ele. Então, como a arca de Deus deveria ser transportada? Com simplicidade, com simplicidade. Então, como eu ofereço um culto que agrada a Deus? Primeiro, prioridade. Deus tem que ser a minha prioridade. Em segundo lugar, simplicidade. É com simplicidade que se adora a Deus, né? Então, o que nós vemos hoje na igreja, às vezes é um show maravilhoso, né? Parece que se não tiver telão de LED, fumaça de gelo, luz para todo lado, um som de primeira qualidade, não tem como adorar a Deus, né? E muito do que a igreja oferece hoje é show, irmão. Não é verdadeira adoração, porque Deus ele está no meio da simplicidade. Eu não sou contra som bom, nada disso, até quero, sempre falo, né? Não vejo a hora de melhorar aqui o nosso som, mas Deus ele é adorado onde? Na simplicidade. Estava preparando aqui a mensagem, e eu me lembrei do nosso último encontro de casais, né? Estivemos aqui em 15 casais, 30 pessoas, e eu peguei uma caixinha JBL, conectei no Bluetooth no meu celular, e nós cantamos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem estava aqui lembra? O céu desceu, adoramos a Deus, tivemos um tempo especial com Deus, sem nenhum tipo de pompa, porque Deus ele é adorado aonde? Na simplicidade. Então, com essa ideia de que nós precisamos fazer tudo com excelência, parece que se não for tudo de primeira qualidade, Deus não se manifesta no nosso meio. Quero dizer para vocês que no Novo Testamento não existe nenhuma referência a instrumento musical. Todo hino, todo louvor da igreja primitiva era feito a capela. Não existe nenhuma referência à música instrumentalizada no Novo Testamento, sabia disso? Se quisermos ser uma igreja puramente apostólica, então é a capela que nós devemos cantar. Os instrumentos estão no Antigo Testamento, não é errado. Salmo 150, louvai a Deus com instrumentos de corda, com símbolos sonoros, ao som de trombeta, né? Enfim, com a lira, com a harpa. Então não é errado usar instrumentos. Mas a igreja primitiva não usava instrumentos. Era uma igreja extremamente simples. Então, como a arca deveria ser transportada? Repito, de maneira simples, no ombro dos sacerdotes. Então, a adoração que agrada a Deus é uma adoração que acontece quando Deus, em primeiro lugar, é a nossa prioridade. Em segundo lugar, é através da simplicidade. Então, prioridade e simplicidade. E Davi, então, ele teve medo do Senhor, como eu falei, ao ver Uzá morrendo. E a arca fica 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. E Deus abençoa Obed-Edom e a sua família nesse tempo. Imagine, né, a presença de Deus ali na casa daquele cara. Na verdade, eu acredito que mudou muita coisa na casa dele, né? Imagine você saber, a arca de Deus está aqui, cara. Como é que eles viviam com a arca de Deus na casa dele? Com muita responsabilidade. Com certeza o Obed-Edom não brigou com a mulher mais depois desse dia. Nesses 3 meses ele não brigou, irmão. Não, a mulher dele não foi insubmissa. Os filhos deles foram totalmente obedientes. Deus está aqui na nossa casa. Deus está aqui na nossa casa. Agora eu quero dizer, e o Espírito Santo na nossa vida? Você não é templo do Espírito Santo? Por que nós entristecemos o Espírito Santo? Porque hoje Deus ele não se manifesta mais através de objetos, né? Naquela época esse era um objeto que simbolizava a presença de Deus. Deus se manifestava mesmo ali na Arca da Aliança. Mas hoje o Espírito Santo está em você. Você é morada de Deus. E muitas vezes
nós não temos essa noção. Então Davi, ele entendeu isso, e depois de 3 meses, então ele volta até a casa de Obed-edom, e agora eles estão trazendo a arca da maneira correta, com simplicidade. Então Deus já era uma prioridade na vida de Davi, agora ele está trazendo a arca com simplicidade. Eu não sei se você observou, quando os sacerdotes davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo, a cada 6 passos, 13 quilômetros andando, a cada 6 passos, um boi e um novilho gordo. Imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava um boi e um novilho gordo, e assim até chegar na cidade de Davi. Então foi uma procissão demorada, mas aqui nós temos um terceiro princípio, que é o princípio do sacrifício. Então a cada 6 passos, Davi oferecia um sacrifício, e quando eles chegaram ali na cidade de Davi, se você observou a leitura, diz que Davi, ele ofereceu mais sacrifícios e ofereceu holocaustos. Então a primeira coisa, o primeiro ponto da mensagem é prioridade, o segundo ponto é simplicidade, e o terceiro ponto, sacrifício. Qual era o objetivo do sacrifício no Antigo Testamento? Existiam vários tipos de sacrifícios, mas um dos objetivos principais era apontar para o sacrifício de Cristo, certo? Então quero dizer para vocês que em toda a história da humanidade a salvação sempre foi pela fé, irmãos. Ninguém é salvo por obras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento as pessoas olhavam para o Messias, para o Cristo que viria. Nós olhamos para o Cristo que já veio. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, por quê? Porque Cristo já foi sacrificado de uma vez por todas, mas na época não tinha sido, então eles sacrificavam animais apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa, eles precisavam sacrificar, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então se eu pequei, alguém precisa morrer, para que eu não morra, então morre um animal no meu lugar, é uma expiação. O animal morria no meu lugar, Cristo foi a nossa expiação, Ele morreu por nós para que nós não precisássemos morrer. Mas também existia um sacrifício que era um sacrifício de adoração, que era um sacrifício de dedicação. Então como Deus não aceita que eu morra ali literalmente sobre um altar, Deus não aceita sacrifício humano, eu colocava um animal no meu lugar, e oferecia em holocausto, um sacrifício completamente queimado, de total dedicação, e ao oferecer esse animal, estava dizendo, ó, eu estou me rendendo completamente ao Senhor. Então a adoração, ela envolvia sacrifício. Então a adoração que agrada a Deus, em primeiro lugar, é quando você prioriza a Deus. Em segundo lugar, é uma adoração feita em simplicidade. Em terceiro lugar, é uma adoração sacrificial, onde você se consagra completamente a Deus. É por isso que Romanos 12 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então qual é o nosso culto racional? É eu dizer, Deus, estou me oferecendo aqui, agora como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, todo o meu ser eu dedico ao Senhor, é uma rendição total. Então quando um holocausto era oferecido, a pessoa estava dizendo, estou me rendendo completamente a Deus, e a verdadeira adoração só acontece quando nós estamos 100% rendidos ao Senhor, porque a essência da adoração é a rendição, irmãos. Está entendendo ou não? Então diga comigo, a essência da adoração é a rendição. A verdadeira adoração que agrada a Deus acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Então a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. E Deus quer você por inteiro, tipo 95% de você não é suficiente. Agora, por que muitas vezes o cristão ele não consegue se entregar totalmente a Deus? Tem 3 barreiras pelo menos que impedem o cristão de se oferecer a Deus. Uma das coisas é o medo. É o medo, né? Tenho medo de perder o controle da minha vida. Porque a partir do momento que você se oferece a Deus, você não está mais no controle, é isso?
É a ilusão do controle. Leia lá o livro do pastor Mauro, né? Então, a gente quer estar no controle da nossa vida. E a partir do momento que você está rendido, não tem mais controle. O controle é de Deus. Segunda coisa é o orgulho, né? Perder o controle, meu Deus, eu quero estar no comando. O orgulho também, muitas vezes, nos impede de nos rendermos a Deus. E terceira coisa é a falta de compreensão, falta de conhecimento, né? Por quê? Porque quando você entrega o controle da sua vida a Deus e se rende completamente, isso é libertador, irmãos. Como é libertador você saber, eu não estou no controle da minha vida, é o Senhor que controla. Ele está no comando, é libertador. Tem muito cristão que eu acompanho que não conseguiu fazer isso. E sofre. Cara, você não conseguiu ainda entregar o controle da tua vida a Deus. Quando eu fiz isso, eu tinha 18 anos, né? Eu demorei para fazer porque eu tinha medo. Queria ser atleta profissional. Eu pensava assim, se eu entregar e Deus falar que não quer que eu seja, eu não tinha plano B, né? Então o medo, o orgulho me seguravam. Mas um dia não teve o que fazer, eu falei, eu entrego. E realmente, não deu outra, né? A primeira coisa que ele pediu era o meu ídolo, né? Que era o sonho de ser um atleta profissional. Mas foi libertador, Você saber, agora estou no centro da vontade de Deus. Como Jesus no Getsemane, né? Momentos antes de ser ali preso e ir para a Via Crucis, Jesus está ali no Getsemane com os discípulos, ele se retira a uma certa distância para orar, e o que ele ora? Pai, tudo é possível ao Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então essa deve ser a nossa oração, não a minha vontade, e sim a tua. Então a rendição é o segredo da vitória espiritual. Então a palavra de Deus para nós hoje é: renda-se. É uma bênção isso. Estava lendo a história do Bill Bright. O Bill Bright, ele faleceu em 2003, um evangelista. Ele foi o fundador da cruzada estudantil e profissional para Cristo, né? Um homem muito usado por Deus, assim, né, na sua geração. E certa vez perguntaram para ele: Bill, qual é teu segredo, Bill? Como é que Deus te usa tanto? Quero saber qual é teu segredo. E ele disse assim: quando eu era adolescente, eu redigi um contrato e eu assinei embaixo ali do contrato. E o que tinha no contrato? Ele estava dizendo assim: deste dia em diante eu sou um escravo de Jesus Cristo. É mais ou menos assim, eu não mando mais em mim, eu me rendo completamente. Ele redigiu o contrato físico e ele assinou. Então isso é verdadeira adoração. A essência da adoração é a rendição. Então, como ser um adorador que agrada a Deus? Em primeiro lugar, priorize Deus, primeiro mandamento. Segundo lugar, simplicidade, irmãos. Não precisa de pompa, não. Terceiro lugar, rendição total. E quarto lugar, a paixão. Se nós observarmos aqui, versículos 14 e 15 do texto que nós lemos, segundo Samuel 6, 14 e 15, diz assim: Davi usava um colete sacerdotal de linho, simplicidade. Ele não estava com as vestes reais. E dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Então veja, Davi, ele era apaixonado pelo Senhor. Estava simples, não estava com as vestes reais, com uma estola sacerdotal de linho, e ele dançava com todas as suas forças, gritos, trombeta ali era chofar, irmão, e eles estavam dançando e adorando o Senhor de todo o coração. Então o que nós aprendemos com Davi? A paixão. Davi era apaixonado pelo Senhor. Então nós temos que aprender muito com Davi, né? Eu já falei isso aqui na minha última mensagem, que os salmos de Davi, ou pelo menos em uma delas, né? Os salmos de Davi eram cheios de palavras como anelo, anseio, sede, fome. A minha alma te anela e te anseia como uma terra seca e cansada que precisa de água, né? Então Davi, ele era apaixonado pelo Senhor. Mas veja o detalhe: Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, observava Davi da onde? Da janela, né, irmãos? Nosso problema é que muitas vezes nós nos identificamos mais com Mical do que com Davi, não é verdade?
As pessoas na igreja às vezes parecem mais Mical do que com Davi. Colocamos Deus numa caixa e desprezamos os verdadeiros adoradores. Nos tornamos religiosos, críticos. Essa é uma das características de que você foi contaminado pela religiosidade. Criticismo exagerado. Eu não estou falando de algumas coisas, né? Tem coisas que a gente olha e fala, isso aí não é de Deus não, né? Pastor subindo em pau de sebo na igreja, pastor capoeirista, você vê na internet, no culto fazendo capoeira, pessoas imitando animais dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso com uma pessoa, né? Mas quando você adora Deus com todas as suas forças, com certeza você vai querer pular, você vai querer gritar, você vai querer dançar, você vai ser extravagante na presença de Deus. Mas os crentes religiosos, igual Mical, olhando da janela, criticando, desprezando, como os fariseus, como os saduceus, como os mestres da lei, que Jesus fazia as obras do Pai e eles ficavam de longe, querendo ver, vamos ver uma palavrinha dele aqui, uma palavrinha, olha só o que ele falou, né? Irmão, para com isso, irmão. Já teve irmão que falou, pastor, ela falou isso, cara, por favor, irmão, isso que o pastor falou foi um exemplo, não cometeu nenhum erro teológico. Então muitas vezes, nós somos Mical, ficamos de longe, ao invés de vir para perto, irmão. Vem para perto, irmão, vem para frente, entendeu? Adora a Deus, entra na presença de Deus. Ora para Deus quebrar essas barreiras, essa religiosidade aí na tua vida, em nome de Jesus. Não estou falando nenhum absurdo aqui. Fica olhando da janela. Trazemos pessoas, promovemos coisas. Sai da janela, irmão. Vem para perto. Quem não veio aqui nas ministrações do Nailton, irmão, perdeu, irmão. Perdeu. Semana passada fiquei frustradíssimo aqui com o número de pessoas. Perderam, ficaram da janela ou nem da janela, né? Eu passei 3 dias, né, se for contar desde sexta com ele, fui contaminado pelo irmão. Mas quando nós adoramos a Deus com paixão, isso envolve corpo, envolve alma, envolve espírito. Adorar a Deus com todas as nossas forças. Então a palavra de Deus para nós hoje é: sejamos como Davi, deixa de ser Mical. Sai da janela. Alguns crentes são Mical, estão na janela criticando, desprezando os que se dedicam a Deus. Vejam que o desprezo ao adorador produziu esterilidade. Versículo 23, Mical não teve filhos, ficou estéril por desprezar o adorador. Por quê? Porque filhos são frutos do quê? De paixão, irmão, de intimidade. E os que desprezam o adorador são estéreis, vida seca, vida vazia, vida sem o Espírito de Deus. Então a mulher de Davi aponta para muitos de nós que gostam das coisas formatadinhas, né? Se não for assim, não é de Deus. Como você, Davi, sendo rei, quebra o protocolo e vai dançar no meio do povão? Então qual é a adoração que agrada a Deus? Adoração feita quando priorizamos Deus, quando adoramos com simplicidade, quando estamos completamente rendidos e quando somos apaixonados. Priorizar, simplificar, sacrificar e apaixonar. Agora olha só o versículo 22, vamos reler aqui, para a gente finalizar. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos, mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. Ou seja, Davi não estava preocupado com a sua reputação, Davi não estava preocupado com o seu status, ele estava preocupado em agradar a Deus. Mas pastor, o que vão pensar de mim? Não importa, irmão. Se aproxime de Deus, se apaixone pelo Senhor. Se você está preocupado com a tua reputação, jamais você será um verdadeiro adorador. Se você está preocupado com o status, jamais você vai ser
um verdadeiro adorador. Então a palavra é apaixone-se. Priorizar, simplificar, sacrificar, apaixonar. Alguns aqui precisam se converter, primeiro passo. Entregar a vida a Jesus verdadeiramente. Deixar de ser um frequentador de igreja, deixar de ser um cristão nominal e falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Primeiro passo, irmão. Se você nunca fez isso, então é o primeiro passo. Segundo, simplicidade. Simplicidade. Se você quiser pompa, tem muito lugar melhor do que o nosso aqui, para você ir. Lugar que eu falei, que tem tudo isso que eu falei. E não é longe daqui, é bem perto, né? Não estou dizendo que Deus não está lá, tá? Mas se é isso que você procura, tem. Terceira coisa, sacrificar. Se render completamente e apaixonar, amém? Então que Deus nos exorte nessa manhã a sermos como Davi, a sermos apaixonados pelo Senhor, a deixarmos de lado a nossa reputação e a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar por isso, vamos aproveitar o louvor e nós vamos louvar a Deus, mas antes nós vamos orar. Eu quero começar desafiando você a se render completamente a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto.